Ontem teria sido dia de reapresentação dos jogadores, se o Atlético Tubarão tivesse seguido em frente. Como isso não aconteceu, o gramado permaneceu assim, vazio. Ecoando na cabeça está a resposta para a pergunta que todos ainda se fazem: o que aconteceu com o Atlético Tubarão? Na verdade, a gente sabe que o Atlético fez uma competição bastante equilibrada, né, com bons jogos, na maioria dos jogos. Acontece que o objetivo principal não foi alcançado, que era subirmos à primeira divisão. Se trabalhou bastante, se trabalhou com dedicação, e a gente entende que a frustração ela é enorme, né, principalmente para nós, né, profissionais, né, e os torcedores, mas nós profissionais que vivemos o dia a dia e que sentíamos que a gente tinha uma condição de subir, porque essa equipe ela era uma equipe capacitada para isso. Mas futebol tem dessas coisas, a gente não tenta achar culpado, mas eu acho que é um todo, e principalmente sim, esses últimos 3 jogos a gente sabe que a equipe deixou a desejar num aspecto que foi muito positivo nos outros jogos, né, que eram as oportunidades de gols criadas e convertidas. Nesses jogos a gente não teve esse aproveitamento. E o que teria feito uma equipe para mudar tanto de um turno para o outro? Tivemos assim alguns jogadores que tiveram problemas físicos, clínicos, e isso aí fez com que nós não tivéssemos a reposição à altura de tantos, né? No início do quadrangular nós até tivemos uma boa performance quando foi os 2 primeiros jogos, depois contra o Marcílio lá se teve um bom jogo, mas aí nós começamos a entrar na situação, como eu te falei anteriormente, que um aspecto positivo que era da nossa equipe como um dos melhores ataques da competição, ou o melhor ataque, nós deixamos de aproveitar as oportunidades. E quando se fala em ataque, não são só os jogadores de ataque, são situações criadas que a gente não aproveitou. Infelizmente nós amargamos assim, é muito forte realmente, assim, nós estamos muito sentidos, porque quando nós chegamos e começamos a montar o grupo, nós tínhamos quase que a convicção de que essa seria uma equipe que estaria na primeira divisão. Sobre a contratação mais questionada do campeonato, Succa prefere não fazer análise individual. Talvez a característica do Vanderlei não fosse muito próxima daquela equipe que vinha jogando, a equipe de alta velocidade, de toques rápidos. Ele normalmente não é, ele é um jogador de mais pivô, jogador de presença de área, né? E então, assim, talvez por isso tenha, né, quebrado um pouco a característica da equipe quando participou dos jogos, mas é uma situação que nós também sabíamos que ele era essa era a característica dele. E nós não tínhamos naquele momento um jogador referência mesmo, né? Porque até o Alan, que é da mesma função, é um jogador de mais mobilidade. Após uma rodada difícil, sem o acesso, o time será montado novamente para cumprir tabela no domingo. Nós temos ainda mais uma partida, né, contra o 15, e depois, lógico que a gente vai conversar com a direção, mas encerra-se o ano para nós, com o lamento que a gente tem de não ter podido dar alegria ao torcedor e principalmente ao Lico, que é um cara que eu referencio sempre, né? Infelizmente aconteceu e a gente vai ter que tocar a vida como profissional e esperar que de novo o ano que vem se reúnam forças, porque o Tubarão não pode ficar dependendo só de uma pessoa. Acho que esse ano foi uma dessas situações, nós ficamos muito dependentes do dia a dia do Lico, e não pode, um clube não pode depender somente do seu presidente.